falamos dos cuidados e das dicas que a gente tem que ter para começar esse ano de 2014 com mais saúde, né? Quando a gente fala aí de perder peso, atividade física, o Dr. Roberto deu dicas maravilhosas. Agora a gente vai para uma outra questão da nossa saúde que é muito importante nesse início do ano, com calor, né? Esse calor abafado. O que a gente faz? Ou vai para a piscina. Oba, que delícia, passar o dia na piscina, para quem pode. Ou vai para o ar-condicionado, ou vai para o ventilador. E a gente sabe que essa troca, né, daquele frio, calorão para o frio, pode trazer muitos problemas. É por isso que eu recebo mais uma vez Dr. Jamal, que é otorrinolaringologista, para tirar todas as dúvidas. Seja bem-vindo, doutor. Que saudade. Feliz ano novo. Feliz ano novo também. Um 2014 lindo para você e para sua família. Para você, para todos. E para sua esposa. Gente, doutor Jamal, você manda beijo para vocês. Como é o nome da sua esposa mesmo? Maristela. Maristela, um beijo. Feliz ano novo para você. Fica à vontade, doutor. Obrigado. Ai, adorei que você veio no primeiro programa do ano. Eu adoro. Doutor Roberto, doutor Jamal, adoro. Que bom. E eu queria mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Eu trouxe aqui, Carol, a bandeira do Brasil, que fica na minha sala do consultório. Que legal. Ela fica todo dia para que a gente veja e lembre que o nosso país é que cuida da gente. Então, a mensagem que eu queria mandar para vocês que estão em casa é que a gente tem que cuidar da saúde, nós temos que cuidar da nossa família, mas nós temos também que cuidar do nosso país. Então, o que eu queria dizer para vocês, cuidem do nosso Brasil. O nosso Brasil precisa de vocês. Agora o ano está começando, vamos arrebentar esse ano com responsabilidade. É isso. Essa é a mensagem disse que eu queria tudo, mandar, doutor, viu? é verdade. E você sabe que quando a gente viaja para fora, a gente pensa muito nisso. Eu vi muito brasileiro agora em Orlando, mas muito brasileiro. É legal, é claro que é legal, né? As pessoas têm curiosidade de visitar outros países, isso é muito bacana. Agora, por que os brasileiros estão fora do país? Porque para viajar dentro do país é caro. É caro, muitas vezes mais caro do que sair. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu protesto sempre. Que e aí, quando falo, não, você não vai pra Bahia. Não, lindo ir pra Bahia. Bahia é maravilhosa, tenho vontade pra Bahia, mas é mais caro do que viajar pra fora. Não, mas quem conhece o Brasil antes de viajar pra fora? Ninguém, é pouca gente. Então, e agora você citou aí cuidar do nosso país, e eu acho que tinham que pensar nisso um pouco. Tinha que ser um pouco mais barato pra quem é brasileiro poder conhecer esse país. É o Brasil que cuida da gente, a gente tem que dar carinho pra ele também. Disse tudo, doutor. Não é? Agora é o seguinte, já que a gente está falando de Brasil e desse calorão que está fazendo no Brasil, esse período a gente tem alguns probleminhas de saúde, né? Muitos. Seu consultório fica cheinho, né, doutor? Cheio, fica lotado, com certeza. O que acontece? Bom, em primeiro lugar, como você falou bem, a gente vai para a praia, claro, época de férias, as crianças vão para a praia, né? Então, a gente está muito preocupado em arrumar mala, em arrumar as coisas para nossa viagem, não pode faltar nada. O carro a gente faz uma revisão, não pode parar na estrada, mas quem é que fez a revisão do seu corpo? Quem é que fez a revisão antes de tirar as férias? Difícil. Aí é que tá. E depois o que acontece? Aí sofre, acaba tendo problema. Então, nessa época, triplica 3 vezes, aumenta 300%, mais de 300%, na verdade, a incidência das otites externas, as inflamações no ouvido. Tanto é que eu cheguei aqui no estúdio, aí o Oswaldo já falou, cadê o Oswaldo? O Oswaldo já falou pra mim, eu fui esse fim de semana, fiquei na piscina, tô com dor de ouvido, tive que ir no médico, agora eu tô tomando antibiótico, então você vê. É verdade, Oswaldinho? Então abusou da piscina, Oswaldinho. Mas por quê, Mas isso é doutor? muito comum. Por quê? Vamos ver aqui, né? O canal do ouvido da gente é um canal estreito, gente. Ele é um canal estreitinho, né? E ele é revestido por pele. O que acontece? A pele descama, a pele forma uma cera, que é uma proteção normal. Tá. Às vezes, alguns indivíduos, não são todos, formam um pouco mais. Então, eu trouxe aqui um papelzinho para simular a cera, né? Então, olha aqui, é como se fosse uma cera. Tá. Então, o que acontece? A água, ela consegue entrar por aqui, ó, em volta da cera. Só que depois ela não consegue sair. Aí ela fica represada aqui. Entendi. E quando ela fica represada, ela vai diluindo, amolecendo a cera. Aí a pessoa vai lá, pega lá uma hastezinha, vai empurrando, machuca o canal, né? Acaba colando aqui, né? Então o que acontece? Se a cera ela chegar aqui e colar, ó, na membrana do tímpano, tem outra aqui,
aí tampa a audição, a pessoa vai falar, ouve a voz na cabeça, aí começa a doer, começa a ter aquelas latejamento. Então, assim, essa situação, ela pode acontecer. Então, a orientação é nunca mexer no ouvido. Se acontecer da água entrar, você pega uma toalhinha de papel, porque nem sempre a água fica. Não são todas as pessoas que têm essa situação. A água, ela entra e sai. Mas se a pessoa perceber que a água entrou e não saiu, só um papelzinho, gente. Mais que isso, nada. Ou uma toalha de pano. Pega o dedinho e coloca, envolve e faz assim, ó. Na pontinha. Na pontinha, porque o dedo não vai passar. Como o dedo não vai passar, ele não vai machucar. Entendi. Entendeu? Então não tem como machucar. E aí essa água tem que sair. Ela tem que sair. Aquele negócio de virar a cabeça assim, ficar pulando assim. Isso. Dá certo? Dá certo, vira a cabeça, pode virar o corpo. As pessoas podem mexer delicadamente a orelha, mexer a cartilagem. Para quê? Para que essa água saia. Agora, a grande maioria das vezes, essa água ela vai sair. Agora, e se ela não sair? O que a gente faz? Não faço ideia. Não tem como, tem que ir no médico, gente. Como é que você vai? O que você vai fazer? Nada. Você vai pegar alguma coisa e introduzir lá dentro? Não. Você vai machucar, piorar a sua situação? Então, realmente, a situação é, em primeiro lugar, se a água entrar, papel, virou de lado, deitou, mexeu a orelha, esperou um pouquinho, até ela sair. Não saiu, procure o médico quanto antes, porque isso pode infeccionar e fazer igual o Oswaldo. Tomar antibiótico, dor, aquele transtorno. E nas crianças, então, imagina o que não pode acontecer. E dá para prevenir? Porque assim, eu inclusive me lembrei agora, o meu bebezinho já está fazendo natação. Olha, ele ainda não afundou a cabecinha, ainda não chegou no afunda. Falaram que eu vou entrar em pânico no afunda, ainda não chegou no afunda. Ele vai se virar muito bem. Ai meu Deus, já fico tensa para essa água. Tá chegando, um dia desse vai rolar o afunda. E aí, como é que faz para não entrar água no ouvidinho? Então, a água ela entra e a água sai. Então, ela só não sai se tiver algum problema. Então, qual que é a recomendação que a gente dá? Para quem, nessa época do ano em especial, vai se submeter a um excesso de água, porque, veja bem, nessa época do ano fica o dia inteiro na água, ou na piscina, ou na praia. Então, o que acontece? É uma sobrecarga, é a mais, é muito mais do que uma aula de natação. Entendi. Então, para quem vai para a praia, para a piscina, é necessário que antes se programe e passe numa consulta. Se for a criança, peça ao pediatra para ver se tem alguma coisinha, alguma cera, alguma descamação, porque isso é comum, gente. É, né? É comum. Mas, assim, é importante fazer a limpeza dessa cera diariamente? Somente até onde o dedo alcança. Perfeito. Não pode introduzir nenhum objeto além de onde o dedo alcança com uma toalhinha de pano ou papel. Essa descamação e a cera, como eu disse, são muito comuns. Mas nem sempre são um problema. A maioria das vezes não é problema nenhum, ao contrário. É parte da fisiologia do funcionamento normal. Mas, se dependendo da posição da cera, ela pode represar a água. Então, para quem vai se submeter a um período de excesso, nós recomendamos que passe no pediatra ou no clínico e preferencialmente no otorrino laringologista, para que veja, se tiver tudo bem... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Às vezes a gente até, depois de um exame clínico criterioso, tendo segurança, às vezes a gente prescreve uma solução secante para pingar depois da piscina ou da praia. E você citou os protetores. Gente, muito cuidado com os protetores. Perigoso, né? Porque os protetores que vendem no mercado são protetores que não são específicos para a pessoa. Então, na hora de colocar, cada protetor, ele vai machucar, ele pode machucar, a pessoa vai forçar, porque o canal do ouvido não é igual na própria pessoa de um lado para o outro. Então, a gente não pode acreditar que vai comprar um protetor pronto e vai servir para você. Então, isso se for uma enorme coincidência. Então, o ideal
para as pessoas que têm problemas repetidos, nós podemos mandar fazer um molde, como se fosse um molde de aparelho auditivo antigo, que tinha um molde, a gente coloca o silicone. Faz o formato direitinho. Direitinho, vai ter um para o lado direito, um para o lado esquerdo. Entendi. O do lado esquerdo não vai caber no lado direito. Tá. Então, por quê? Porque vai desenhar a anatomia e aí sim vai proteger com segurança. Tá. Sempre a nossa regra na medicina é segurança. É verdade, sempre. É verdade. Tudo que põe em risco a segurança... Nada de botar algodão. Não pode botar algodão. Perigoso, pode o algodão umedecer e entrar lá dentro. Depois ele não sai. Então, realmente, muito cuidado com o ouvido. Para quem tem problemas repetidos, deve se preparar antes desse período, mas nós recomendamos, devido à altíssima incidência de infecções de ouvido, de otites externas, nós recomendamos que quem vai se programar para ir para piscina ou praia por uma sobrecarga um tempo maior, consulte antes um otorrino. Verdade. Agora, deixa eu aproveitar, doutor, chegou uma pergunta aqui, que eu acho que é dúvida de muita gente, que é o caso da Monique. Monique, um beijo pra você. Ela disse que o ouvido dela coça muito. É normal que essa coceira no ouvido é o quê? É cera? Não é normal. A coceira em excesso, ela sugere que a pessoa tenha uma alteração na pele do canal do ouvido. Essa alteração na pele, ela pode ser, por exemplo, o que a gente chama de um eczema, de uma otite externa crônica. Tá. Ela pode descamar, soltar pelinhas branquinhas, como se fosse uma caspa. A pessoa pode ter uma dermatite seborreica no canal do ouvido, igual tem a dermatite seborreica no couro cabeludo, é o que o povo chama de caspa. Entendi. Então, aquilo que acontece? Pode gerar fissuras na pele e quando essa pele é submetida à água em sobrecarga por muito tempo, ou dias seguidos, ou muito tempo, ela vai rachar. E aí coça. E aí vai infeccionar. Mas no dia a dia, a própria inflamação já coça. Entendi. Então não é normal, é necessário que procure um otorrino. Agora, uma dica que vale para todo mundo, até para você, Monique. Você pode amenizar os sintomas passando um óleo de amêndoas. Né? Você pode pegar, então, uma hastezinha de algodão, encharcar no óleo de amêndoas, tira o excesso e passa só fora. Porque o óleo de amêndoas, ele vai hidratar a pele e não vai deixar a pele rachar. Olha que legal. Aí ajuda bastante, tanto a coceira quanto ajuda para evitar as complicações em sobrecarga de água. Olha, legal a dica. Aí, doutora Kátia, um beijo para você, mandou o seguinte... Ela fez uma lavagem no ouvido na semana passada porque ele estava entupido. E aí ela está usando um remédio que foi receitado pelo médico, mas entupiu de novo. É normal esse entupimento? O que é quando a gente sente que o ouvido está entupido? Da entrada do canal do ouvido até a membrana do tímpano, nós chamamos de ouvido externo. Vamos mostrar aqui no nosso molde. Então, essa aqui é a orelha externa, o ouvido externo. Então, o que pode ter acontecido? Na hora da lavagem removeu a cera, mas a pele pode ter inflamado um pouquinho. Então a pele pode descamar e tocar na membrana do tímpano. O que acontece é que as pessoas não têm muita noção, é que a membrana do tímpano ela é sensível igual o olho. Então um cisquinho no olho pequenininho, mas muito pequeno, a gente não enxerga. Mas um pedacinho de fio de cabelo ou uma pelezinha que toca na membrana do tímpano a mais, dá uma sensação horrível para a pessoa. Então, é possível que tenha inflamado aqui o canal e é possível também que ela tenha algum problema no ouvido médio. Mas a orientação, Kátia, volte ao seu médico, porque se essa inflamação ainda persistir, às vezes é necessário uma nova lavagem, não para tirar cera, mas às vezes para limpar a secreção para que possa curar mais rápido a inflamação. Pode ter uma secreção. E a lavagem, já que a gente falou da lavagem, o ideal é que a gente faça assim todo ano uma lavagem? Não é indicado, é só quando tem algum problema? Não, sob hipótese nenhuma. Nada pode entrar dentro do canal do ouvido. Qualquer coisa, somente o médico que vai orientar. Então, algumas pessoas têm um excesso de produção de cera. Essas pessoas eventualmente precisam de lavagens. Mas isso é uma parcela pequena da população. O mais comum
é que o canal do ouvido esteja sem a cera, sem o excesso da cera, né? Só com a cera que lubrifica normalmente a pele. Tá. Então, nesse caso não é recomendado? Não é recomendado, nesse caso não. Agora, doutor, tem um assunto importante que a gente tem que falar também. Nessa época do ano, além da piscina, tem o ar-condicionado, tem o ventilador, né? Porque o calor, de fato, está demais e não está dando para aguentar. É saudável a gente ter o ventilador, ficar no ar-condicionado? Ou isso pode causar problemas também? Essa é uma pergunta muito importante, porque é o nosso dia a dia. Quem é que não está passando calor aqui em São Paulo ou no restante do Brasil, em muitas cidades também? Uns 40 então, graus, né? com sensação térmica acima de 50. Então, o que acontece? Nós podemos sim usar ar-condicionado e ventilador, desde que a gente tome os cuidados necessários. Primeiro cuidado, o ventilador não deve estar direcionado para a pessoa ou se estiver um mínimo de 2 metros de distância. Um mínimo de 2 metros, porque a pessoa fica lá com a cara no ventilador. Esta mudança de temperatura muito rápida, o nosso corpo não suporta, começa a ter, favorece a proliferação de vírus e bactérias. Entendi. Então as pessoas podem ficar resfriada, gripada, pode até entupir o nariz só por ficar com o ventilador. Né? Quanto ao ar-condicionado, gente, muito cuidado. Para quem já tem doença respiratória prévia, rinite alérgica ou asma, muito cuidado no uso do ar-condicionado. Agora, para quem não tem, como nós devemos nos comportar? Então, eu cheguei da praia, nossa, que calor. Ou eu cheguei em casa ou no escritório, ai, que calor. Então, o ideal, preciso do ar-condicionado. O ideal é que o resfriamento seja gradual, ou seja, a pessoa coloca uma temperatura mais alta no início e depois, a cada 10 ou 15 minutos, diminui um pouquinho essa temperatura para não haver o choque térmico. Boa dica. Então, coloca a temperatura no mínimo a 26 graus. 26 graus, você não vai sentir aquele refresco imediato, mas você não está fazendo mal à sua saúde. Entendi. Aí, daqui a pouquinho, vai baixando a temperatura e o mínimo recomendado é 22 graus. Menos que isso? Menos que isso não. Tem aparelhos, a maioria dos aparelhos chega a 18 graus e muitos chegam até a 16. Mas não, o mínimo que nós devemos para ter uma vida saudável do ponto de vista respiratório é 22. Agora, pode dormir de ar? Se for a uma temperatura no máximo 22, eu acho que a pessoa pode tentar e ver qual vai ser a recuperação. Só que para poder... Tá difícil dormir sem ar, né? Mas menos de 22 não. Agora, veja bem, o ar-condicionado resseca o sistema respiratório. Então, quem que a gente tem que contar como nosso grande aliado? A água. Olha aqui, a água o tempo todo. O tempo todo. Mesmo, Mesmo, sem sentir sede. O que é a sede, gente? Sede é o sinal do corpo que está faltando água. Sede, a água já está atrasada, já demorou. Então, o corpo humano, ele trabalha com água igual a conta corrente do banco. Você não espera negativar para pôr dinheiro. Você tem que ter lá antes para não deixar negativar. Então, não pode sentir sede. Tem que se hidratar ao ponto de não chegar a sentir sede. Sim, nós devemos estar nos hidratando constantemente. Aí, durante a noite, nós vamos ter líquido para evaporar junto com o ar-condicionado e acordar melhor, que é o que a gente quer. Então, nesse caso, não tem problema dormir com o ar ligado. Mas lembrar que você tem que se hidratar bastante antes. Com as crianças, o mesmo cuidado. O mesmo cuidado e as crianças em especial, pingar soro fisiológico do nariz, também para hidratar o local. Os adultos também podem fazer isso. Durante a noite, antes de dormir, se acordar durante a noite, pingar para manter hidratado a mucosa do nariz, porque realmente essas noites estão muito quentes. Recentemente fez 28 graus de madrugada em São Paulo. Nossa. Então, de madrugada, 28 graus é muito quente, né? Quente.
nem Então, abrindo janela, gente, não dá. A gente tem que se aliviar, sim, a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas com responsabilidade. Esse negócio de ar-condicionado geladíssimo, ai, que gostoso. Gostoso vai ser depois ir lá no médico tomar remédio com dor de garganta, tossindo. Doutor, vou fazer a última pergunta, que é da Sim. Tati, que é uma pergunta, essa daqui tem um monte de gente que eu posso dizer que é viciado. Um beijo pra você, Tati. Ela diz aqui o nome do remedinho que ela usa, que ela pinga no nariz todo dia. Ela diz que ela só consegue respirar com ele. Tem um monte de gente que é viciada em remédio de nariz, Muita gente é viciada em remédio de nariz. Esses remédios são um veneno. Esses remédios, eles são vasoconstrictores. Eles murcham as carnes dentro do nariz quase que instantaneamente, muito rápido. Aí a pessoa, como murchou a carne, a pessoa respira. Ai, que gostoso. Só que o remédio tem alguns inconvenientes. Um deles é que o próprio remédio gera um efeito rebote, que a gente chama de inchar mais a carne. O remédio desincha, mas o próprio remédio faz inchar. Aí tampou o nariz, o que você faz? Pinga de novo. Aí depois ele incha. Depois, esses remédios são absorvidos imediatamente pela mucosa do nariz, caem na corrente sanguínea, podem gerar taquicardia, arritmia cardíaca, aumento da pressão arterial, além dos efeitos locais como perfuração do septo nasal, sangramento e o vício de ficar usando o tempo todo. Então, muito cuidado, Tati, procure um médico otorrino para tirar esse remédio. E vocês que conhecem, vocês que usam ou que conhecem alguém que usa remédio, que está viciado em remédio de nariz, oriente essa pessoa a procurar tratamento, porque os tratamentos são eficientes, a gente tira esse remédio de vocês, podem ter certeza. Tem gente que só dorme depois das gotinhas, né? Exatamente, que é o que alivia. Se acaba o remédio, olhou, tá acabando. Aí não dorme, não dorme. É vício mesmo, né, Vício, com certeza. Não pode. São muito perigosos. Cuidado. Muito perigosos. Foi ótima pergunta da Tati. Excelente. Tati, beijo pra você, ó, vai no médico, porque vamos entrar em 2014 sem o vício do remedinho certeza. Aqui. E claro que assim, ela colocou o nome de um, não vou falar aqui qual, mas existem vários no Vários, mercado, né, muitos. São os remedinhos. É claro que não se encaixa nesse grupo o soro fisiológico, que ele pode ser usado em qualquer... E que deve ser para fazer a limpeza, ser usado em qualquer adulto ou criança. Mas esses remédios que desentopem o nariz na hora, esses são os vasoconstrictores locais ou tópicos. E tem uns assim que do lado de fora, ainda no rótulo vem 12 horas, respira 15 horas. 12 horas nada, conversa furada. 12 horas nada. Daqui a pouco tá pingando de novo, desesperado. Olha só, doutor. Não é bom. Que bom que a gente tocou nesse assunto. É isso mesmo. Quero te agradecer mais uma vez. Imagina, obrigado. Muito obrigada, sempre um prazer tê-lo aqui. Por estar aqui, 2014 lindo. Para você também, para todos. E podemos contar sempre com a sua presença aqui, né? Sempre que precisar, estaremos aqui com o maior prazer, porque nós passamos uma experiência de quase 30 anos já de otorrino, para que vocês possam usufruir dessa experiência e cuidar da saúde, que é o principal. Não, e doutor Jamal, além de tudo, gente, é uma simpatia, um doce de pessoa. É fantástico. Adoro você, doutor. Quem eu tenho que agradecer, que permitiu que o doutor Jamal estivesse aqui hoje, é o Hospital Lefort. Então, o site www.lefort.com.br. Mais uma vez, muito obrigada por ter permitido que o doutor estivesse aqui. E eu te agradeço. Obrigado, Carol. 2014 lindo. Obrigado. Te espero bem breve, hein? Não Estamos suma, aqui. doutor. Um Não beijo, mesmo. até a próxima.